Então vamos lá. Nós vamos hoje meditar em Romanos, capítulo 8. Nós temos aqui alguns versículos que são preciosos para nós. Toda a Bíblia é preciosa, mas esses versículos aqui são preciosos para nós no sentido de nos mostrar como Deus trata com seus filhos, com seu povo eleito. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, mas duas porções dele aqui que são principais, tá bom? Então, versículo 12. Aqui Paulo, nesse trecho, diz o seguinte: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, essa primeira parte, tá? Eu vou ficar por aqui para a gente falar um pouquinho dela e depois nós vamos para a segunda, se o tempo permitir. Mas não é tanta coisa assim, não. Brincando aqui, irmãos. Mas, vejam bem, primeiro, ele começa com uma exortação para nós. Nós não somos devedores à carne. Por quê? Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não temos compromisso nenhum com o mundo de continuar fazendo as obras da carne. Esse tempo passou. Nós somos chamados por Deus para servir a Ele. Ele diz aqui a crentes: se vocês viverem segundo a carne, no versículo 13, morrereis. Ele não está falando certamente de uma morte espiritual, se é que nós estamos pensando aqui num verdadeiro salvo. Porque um salvo não vai perder sua salvação, porque ela reside em Cristo, nos méritos de Cristo, não nas nossas. Mas é certo que se nós nos desviamos do nosso compromisso de servir a Deus, nós mortificamos a nossa vida espiritual. Nós vamos nos tornar estéreis, inúteis. E não é para isso que Deus nos chamou. Nós vamos ver aqui na sequência. Porque ele diz, aqueles que são de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus, né? Ou ele diz aqui ao contrário, os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então aqui o ponto, ele começa a tratar realmente desse ponto, da forma que Deus trata conosco. Nós não somos mais chamados servos, mas filhos. Isso nos dá uma condição privilegiada. Nós temos que olhar para como Deus lida conosco. Nós somos ensinados por Jesus mesmo a nos voltarmos a Deus, tratando Deus como nosso Pai. Na oração, né? A oração até ganhou o título
Jesus não falou, eu vou ensinar vocês uma reza chamada Pai Nosso. Mas os discípulos perguntaram, né, pediram, ensina-nos a orar. E ele ensinou como. E como ele ensinou? Comecem assim, se dirigindo a Deus, nosso Pai. Começa por aí. Nós nos colocamos diante de Deus como filhos. E Ele trata com a gente como filhos. Em Hebreus 12, a gente vê aquela parte da severidade de Deus em nos corrigir. Todo pai que ama, ele educa seu filho. Amém? Ele corrige, ele ensina, ele instrui. E ele ensina também, às vezes, precisando usar da vara. Mas é errado a gente pensar nesse aspecto de paternidade de Deus para conosco, pensando só na severidade de Deus, né? Um pai durão, austero, um pai que está sempre pronto para me bater. Não. Como ele nos ama, sim, ele está pronto a nos corrigir, sempre que preciso. E nós devemos ser gratos por isso. Mas nós vemos que nessa relação é uma relação de amor de Deus para conosco, desde o começo até o fim. O amor, de começo, o que nós dizemos, nós lemos lá, João 3, né? O que diz lá? Versículo 16, sobre o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele fala, Deus amou o mundo de tal maneira, mas nós sabemos que ele está generalizando, não deixando isso exclusivamente voltado aos judeus, mas nós sabemos também que esse amor de Deus, ele reflete naqueles que creem, naqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E as nossas obras, a nossa vida aqui vai mostrar isso, vai ser reflexo disso. Mas o importante é nós entendermos que nós não somos devedores mais à carne. Versículo 15, nós não recebemos espírito de escravidão, nós não somos escravos de Deus. Nós poderíamos dizer que sim. Olha, Deus teria todo o direito de nos tratar como escravos. Porque a escravidão funciona assim. Um povo subjuga o outro, um povo mais poderoso subjuga o outro e faz daqueles escravos dele. Ou, como aconteceu muito, inclusive aqui no Brasil, né? Alguém vai lá com dinheiro e compra. Você é meu escravo, você era escravo de outro, eu te comprei, paguei o preço, você é meu. Você vai me servir porque você é meu escravo, eu te comprei. Deus nos comprou, não com dinheiro, mas com o sangue de Cristo. Isso daria a ele o direito de tratar conosco como escravos, mas não é assim que ele lida com a gente, amém? Ele lida como um pai para com seus filhos amados. Nós recebemos a adoção de filhos. E quando diz aqui, pelo que clamamos, Abba, Pai, essa palavra Abba, ela é uma forma carinhosa, íntima, de se dirigir a Deus como Pai. A gente tem no português assim, né? Só
pai, a forma carinhosa, como seria? Papai, né? No português, a gente não tem assim, muita diferença. Pai, papai. Mas, geralmente, quando a gente usa papai, né, eu posso dizer, olha, o seu pai. Mas, geralmente, a gente não usa o seu papai. Por quê? Isso é meio estranho, né? Porque papai normalmente é empregado quando nós nos dirigimos ao nosso pai de uma forma carinhosa. Em outras línguas, isso é mais forte, né? Em italiano, pai, vocês sabem bem, é padre, né? Ele é meu padre. Mas tem uma outra forma, sabia? Quem manja um pouquinho de italiano aí? Quando você fala com o seu pai de uma forma carinhosa, ele meu babo. Não é de babar, não. É a forma carinhosa, até é parecido, né? Babo com aba, né? Não tem o B, mas... mas essa é uma forma. No italiano, só o filho pode chamar o seu pai de babo, né? Eu, vamos dizer assim, uma terceira pessoa não pode dizer, o seu babo. Não se aplica. É a forma do filho se dirigir ao seu pai de uma forma carinhosa. Íntima, aquela relação que só existe entre pai e filho, filho e pai. Não envolve terceiros. Aqui nós recebemos esse direito, uma vez que nós fomos adotados. Nós somos recebidos na família de Deus. Tem coisas que a gente vai vulgarizando, né? Se tornam comuns e nós deixamos de prestar atenção. Mas por que a gente se chama de irmão? Meu irmão, minha irmã. Porque nós somos agora de uma mesma família, né? Porque que família é essa? Uma família espiritual, uma família na fé. Porque nós reconhecemos que nós fomos adotados por Deus na família dele, em Cristo. Nós podemos nos voltar a Deus. Pai. No versículo 17, ele diz, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus. Eu achei interessante que Paulo aqui reforça isso. Nós somos herdeiros de Deus, herdeiros das promessas, herdeiros, né, de tudo aquilo que ele tem preparado para o futuro, herdeiros do reino. A Bíblia até usa a expressão de que nós vamos reinar com Cristo. Isso não quer dizer que nós vamos ser todos reis, necessariamente, né? Cada um andando com uma coroa, mas nós vamos estar participando do reinado de Cristo. E essa é uma promessa ultra restrita. Não é para as multidões, mas para aquele povo que realmente é filho de Deus. E nós nos tornamos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus, pela fé. Pela fé nele, pelo entendimento do sacrifício de Jesus. Ele sendo o verdadeiro, unigênito Filho de Deus, só ele tem o poder de agregar a gente à família, de fazer de nós também filhos. E Deus proporciona isso para nós. E de nós nos tornarmos herdeiros. É bom ser herdeiro, né? Às vezes a gente brinca. Puxa, como eu gostaria que de repente chegasse uma notícia de algum tio rico, quem sabe, na Europa, né? Um parente, um parente do meu avô,
que não tem herdeiros e me achassem aqui, falasse, olha, tem uma herança para você, uma fortuna. Né? Nossos problemas financeiros, dificuldades, acabarem. Bom, nós não somos apegados a isso, né? A avareza não faz parte. Mas se chegasse uma noticiazinha assim de uma herança, acho que vocês não reclamariam, não, né? Mas sabe, nós somos herdeiros de algo muito maior. A nossa herança é muito maior do que qualquer coisa que algum parente rico, milionário, pudesse reservar para nós. E herança também é uma coisa que a gente ganha. Alguém produziu aquilo e ela deixa para nós, ela nos entrega para nós desfrutarmos. Herança é isso. Muitos pais trabalham, buscam construir alguma coisa, pensando em deixar uma segurança, uma estabilidade, poder deixar alguma coisa para os seus filhos. A realidade do brasileiro é, às vezes, a gente está trabalhando, aquela coisa, né? Está vendendo o almoço para comprar a janta. Mas, na verdade, o ideal de muitos pais, né? O desejo de muitos pais era isso, de ter o suficiente para si e de poder deixar alguma coisa para, de certa forma, assegurar um certo conforto, uma segurança para os filhos, de ter alguma coisinha. Ter um teto, né? Para poder se abrigar, ter alguma coisa para sobreviver. Mas aquele pai trabalha, ele produz aquilo com o propósito de deixar para os seus filhos. Deus age assim conosco. Ele opera. Tudo o que ele fez, tudo o que ele criou, o grande propósito de Deus é nos abençoar, que nós vivamos para glorificar ele, e isso é uma das bênçãos que nós recebemos, poder glorificar o Deus verdadeiro e gozar dessa filiação. Aqui Paulo está chamando atenção sobre esse aspecto de que Deus trabalha conosco visando não só a glória dele, mas visando nos abençoar com a herança espiritual, a herança que ele nos tem prometido, com benefícios eternos. Não essas coisas aqui que a traça corrói, né? A ferrugem, ladrões minam e roubam. Não. É alguma coisa bem maior. No versículo 18 ele diz, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós vivemos, às vezes, aqui com determinadas dificuldades. Aqui nós vamos padecer com doenças, com problemas, tribulações, muitas vezes perseguições, algumas vezes conflitos internos, nossos mesmos. Nós passamos por muita tribulação. Mas Paulo, que foi um homem que passou por muitas dificuldades. Eu tenho a impressão que Paulo ele não relata tudo.
Nós temos uma passagem onde ele fala sobre naufrágios, açoites, sofrimentos desse tipo, apedrejamento. Mas tem determinadas coisas que vocês já observaram que Paulo não fala. Ele nunca fala de problemas familiares. Ele não fala do sofrimento dele com a rejeição do seu próprio povo. Ele só faz menção disso aqui mesmo em Romanos, lamentando pela falta de conversão deles. Mas não de dizer, olha, eu sou rejeitado. Eu que antes era tão valorizado entre o meu povo, né? E Paulo era, tanto que deram cartas para ele perseguir a igreja lá em Damasco. É sinal que ele era alguém que tinha influência na sociedade judaica, ele era bem visto e, de repente, Paulo passou a ser rejeitado, odiado por causa de Cristo. Mas nós não vemos ele lamentar essas coisas. Mas será que ele não tinha esse tipo de problema, então? Muitos se questionam. Paulo fala, ele recomenda, olha, se vocês puderem ficar solteiros como eu, fiquem. Para vocês se dedicarem inteiramente ao Senhor. Não é ficar solteirão para ficar bagunçando, não. Mas essa expressão solteiro não quer dizer necessariamente alguém que nunca casou. Então, existe uma conjectura. Paulo era mesmo um solteirão? Alguém que nunca se casou? Se ele era separado da mulher, né? Porque a palavra solteiro abrange isso também, ele não tinha mulher, por que isso teria acontecido? Pelo que ele ensina, pelo que ele mesmo ensina, nós sabemos que ele não teria abandonado a mulher. Certo? Então, se ele teve mulher um dia, estou conjecturando, ele foi abandonado por ela. Então, muitos consideram assim que isso seja um drama pessoal de Paulo que ele não trata. Ele lidou bem com isso, com a solteirice dele, mas não faz menção, mas isso não quer dizer necessariamente que isso não era motivo de tristeza para ele. Mas tudo que ele passou, que ele relata, e aquilo que ele não relata, ele diz aqui, olha, as aflições desse tempo não se comparam àquilo que Deus tem reservado, né, a herança que nós temos. Não são de comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque Deus trata assim com seus filhos. Nós temos o amparo de Deus aqui. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por tribulações, por problemas. Todos os servos de Deus tiveram problemas. Todos eles. Aqueles que estão descritos na Bíblia e aqueles outros que a gente vê ao longo da história. Então, não pense que com você vai ser diferente. Uns têm mais, outros menos. Amém? Mas o fato é o seguinte, tendo pouco problema, tendo muito problema, a glória do crente é saber que nada que a gente passa aqui há de se comparar com a glória. Eu posso ter muito problema, toneladas de problema, mas isso não se compara com o que nós temos reservado por Deus para nós. Amém? Que Deus glorioso, grandioso é esse que trata conosco.
Pulando, irmãos, para o versículo 26, ele ainda está falando do mesmo assunto, tá? Nesse intervalo aqui do versículo 18, vamos dizer assim, ele faz um parêntese comentando sobre algumas coisas, mas ele está ainda dentro do mesmo assunto. Tanto que ele diz assim, e da mesma maneira, né, esse mesmo Deus que nos trata como filhos, que nos deu acesso a Ele como nosso papai, nosso Abba Pai, que nos fez herdeiros dele, co-herdeiros de Cristo, ou seja, aquele que herda junto com Cristo. Ele diz, da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, Deus trata conosco também de uma maneira especial, nos dando do seu Espírito. Esse versículo, ele tem uma tradução meio confusa, né? Que ele ajuda as nossas fraquezas. Parece que ele está ajudando a gente a ficar mais fraco, mas é claro que não é isso, certo? Você entende bem isso. Na verdade, o sentido é de que ele nos auxilia, nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós temos muitas fraquezas. Eu me lamento pelas minhas fraquezas todo dia. Paulo fazia isso. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Paulo também lidava com isso. O desejo de fazer a vontade de Deus, mas a fraqueza na carne, que é a realidade. Ele era um homem de carne e osso, como a gente. Apesar de intensamente consagrado, com sabedoria dada por Deus, ele era carne e osso. Ele sabia muito bem o que os outros irmãos passavam, sentiam. E assim nós podemos ver. Mas Deus também age conosco nas nossas fraquezas de uma maneira amorosa. Nossas fraquezas são tantas que esse versículo ele mostra o seguinte: nós não sabemos nem como orar. Você já se deparou com situações em que, quando você foi ver, você estava orando errado? Sabe o que é orar errado? Você pedir coisas que não são certas. Orar para que Deus te dê uma coisa e depois você ver que aquilo não seria bom para você. Mas eu pedi tanto para aquilo dar certo e Deus não deu. Fico chateado com Deus. Poxa, Deus não me dá uma força, né? Blasfema até. E ele não percebe que Deus estava dando força para ele, sim. Ele auxilia nas nossas fraquezas. Eu estou pedindo errado e Deus não dá. Para nos poupar. Ai de nós, se Deus desse tudo que a gente pedisse. A gente já teria entrado em muito mais frias do que já entrou na vida, viu? Por quê? Nós recebemos de Deus não só salvação, mas olha, a gente tem o próprio Espírito de Deus habitando em nós. Eu continuo carne e osso, você. Mas irmão, irmã, saiba de uma coisa, ninguém enxerga isso assim, a olho nu. Vai enxergar nas consequências. Mas nós recebemos de Deus aquilo que pode existir de mais precioso.
O Espírito Santo de Deus habita em nós. Nós não nos tornamos meio-deuses, ou semideuses, mas Deus habita em nós através do seu Santo Espírito. E não é para fazer a gente fazer palhaçada, sapatinho de fogo, falar línguas que ninguém entende. Nada disso. Nós temos o Espírito Santo para nos dar direção de Deus, discernimento. E quando falta esse discernimento para nós, ele intervém. É como se ele dissesse aqui, olha, até quando a gente pede errado, o Espírito Santo fala, Pai, o que ele quer é isso. Não é bem isso que ele quis dizer. Tenha misericórdia dele, viu? O Espírito Santo é algo que nós temos desde já. Antes, Paulo falou aqui, Deus nos faz filhos dele, herdeiros. Herdar junto com o próprio Filho unigênito Jesus. As promessas de Deus. Quer coisa maior que isso? Mas nós estamos falando de uma coisa, talvez, que a gente vai visualizar futuramente. Mas tem coisas mais para a gente ver. Deus trata com a gente de uma maneira misericordiosa. Até temos o Espírito Santo para nos guiar, para nos dirigir, para nos dar discernimento, para abrir nossos olhos e até para interceder por nós. No versículo 28, ele segue dizendo o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem juntamente. A reunião de todas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você é um crente em Cristo Jesus de verdade, você ama a Deus. Certo? Por quê? Porque Jesus nos ensina a amar a Deus. Nós enxergamos que Jesus é a própria prova do amor de Deus por nós. E quando ocorre uma conversão, o amor de Deus nos faz amar Ele também. Nós o amamos? Aquele coral. Às vezes eu gosto de ouvir o coral. Não é só na hora de cantar. Nós o amamos? Que grande verdade. O amor de Deus provocou em nós o nosso amor por Ele. Então, ele está falando desses, os filhos de Deus, os que amam a Deus. Esses que são chamados segundo o propósito de Deus. Ele diz, tudo contribui juntamente para o bem desses. Isso não quer dizer que tudo que a gente pede, a gente vai receber exatamente como nós pedimos. Não quer dizer que tudo sempre vai dar certo para nós. Aqui ele fala de uma macrovisão. Deus enxerga não só a individualidade, Deus enxerga o todo. A reunião de todas as coisas, sempre nós temos que ter esse entendimento, esse discernimento, essa convicção e esse prazer de saber que Deus está coordenando esse mundo todo para o bem dos seus filhos. Mas, Senhor, esse mundo está essa bagunça. Ninguém quer saber de ouvir o Evangelho.
É tanta heresia, tanta falsa doutrina. Até com essas coisas, Deus está querendo o nosso bem. O mundo caminha para o mal. Ela fala da vinda daquele que se opõe. O pecado vai se multiplicar, a iniquidade, a fé de muitos vai desaparecer. Tem todas essas coisas. O anticristo vai vir. Você já viu crentes querendo evitar que o anticristo surja? Tem crentes que agem assim, olha, nós precisamos saber quem vai ser o anticristo, porque quando ele nascer, a gente vai lá e mata ele. É irracional isso. É coisa desse naipe aí, dessa linha. É necessário que o mal venha para que esse mundo se acabe e mostre que com o pecado não tem jeito. Se não for por Cristo, não tem jeito. Nós recebemos uma antecipação disso. A nossa vida tem jeito. Por mais que tenha problemas, por mais que a gente seja fraco, tudo na nossa vida tem jeito. Tudo. Se nós nos submetermos a Deus, se a gente souber a vontade do nosso Pai para nós. Amém? Tudo tem jeito. Aí alguém diz, olha, só não tem jeito para a morte. Para o crente tem. Por quê? Se eu morrer, é ruim? Se eu morrer, vai ser glória. Cristo me assegurou isso. Eu vou estar com Cristo. Se você morrer, cessaram os problemas. Pelo menos para você. Espero que você não deixe problema para os outros. Tudo o que acontece, mesmo o mal que vem sobre o mundo, não foge do controle de Deus e ele visa o nosso benefício. Quando nós vemos o mal prosperar, não é que a gente se regozija no próprio mal em si, mas a gente se alegra em ver o quê? A palavra de Deus é fiel. Eu me alegro nisso, sabe? De ver, isso pode ser ruim. Os males que vêm sobre o mundo são ruins, a gente lamenta pelas pessoas. Mas, por outro lado, nos dá um prazer do sentido de nós vermos que a palavra de Deus é fiel. Tudo que ela prometeu vai acontecer. O fato de o mundo estar degenerando, degringolando moralmente, em todos os aspectos, religiosamente, não deve ser segredo para o crente, não é verdade? Não deve ser surpresa para nós. Até isso é um benefício da parte de Deus que ele compartilhou conosco. Ele nos fez saber disso. Para que nós possamos acompanhar, né, aquilo que a gente fala, o reloginho de Deus. O relógio de Deus não é marcado por tempo, mas por fatos. E nós vamos avançando. O ponteiro do relógio está andando. Bom, então deixa eu correr. Mas o ponteiro do relógio de Deus está andando.
e parece andar cada vez mais rápido. Mas nós devemos lembrar, Deus age assim com os seus filhos. Tudo conjuntamente contribui para o nosso bem. Para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus trabalha por nós, em nosso favor. Não é de agora. Por quê? Quando ele fala aqui que tudo isso Deus faz para os que são chamados segundo o seu propósito, ele passa a explicar o que é isso no versículo 29. Ele fala, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Então, aqueles que são chamados segundo o seu propósito, aqui ele vem explicando. E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Os que dantes conheceu. Vou falar rapidinho aqui sobre o conteúdo desses versículos. Volta e meia eu volto nessa questão, nesse ponto de a gente ficar claro. Porque o entendimento comum da palavra conhecer é o quê? Saber da existência. Você conhece o vizinho aqui? Tá. Talvez você não saiba nem o nome dele, eu não sei. Mas eu sei quem é. Então a gente diz, eu conheço o vizinho. Se eu ver ele na rua, eu vou saber que é ele. Mas o termo bíblico para conhecer não quer dizer isso, saber da existência de alguém. Conhecimento envolve amor, envolve um relacionamento especial. Então, na verdade, ele está falando daquela questão de que Deus nos amou primeiro. Aqueles que ele primeiramente conheceu, ele amou, o que ele fez desses? Ele predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Predestinar é dar destino antes. Não é em consequência de. Não é em consequência do que nós fizemos, então ele dá um destino. Ele destinou antes. Ele predestinou para quê? Para serem feitos conforme a imagem do seu Filho. Como é o Filho de Deus? Santo, puro, imaculado. Em corpo glorificado, ele tem um corpo. Deus nos predestinou a sermos semelhantes, não iguais, a Jesus. Por quê? Porque Deus trata conosco como filhos. Jesus é o primogênito, o unigênito, o único, passa a ser chamado em várias passagens de primogênito. Primeiro, primogênito entre os mortos, lá em Apocalipse. Aqui, ele é chamado de o primogênito entre muitos irmãos. Porque desse filho, ele fez uma multidão de filhos. E Deus trata conosco com amor de pai. Ele trata conosco para nos levar à mesma santidade, a sermos participantes da mesma glória de Jesus. Tanto que ele nos faz co-herdeiros de Cristo.
Nós não vamos ser iguais a ele em poder, né? Mas nós vamos ser participantes do seu reino e nós vamos nos alegrar de ter Jesus como rei. A gente vê representadas as coisas no Antigo Testamento e a gente vê como Israel, num determinado momento, se gloriava dos seus reis, especialmente Davi, né? Eles tinham orgulho de dizer: Davi é o nosso rei. Depois Salomão, na sua glória, no seu reino, apesar dos impostos que ele cobrou, mas eles tinham orgulho de dizer: Salomão é o nosso rei, o homem mais sábio de que se tem notícia. A riqueza dele, o nosso rei ser rico, é também para nós motivo de glória. Mas sabe, a gente vai ter um motivo de muito mais alegria de dizer: o filho de Davi, o verdadeiro filho de Davi, não o Salomão, né? Porque ali tem uma profecia, vamos dizer assim, algumas profecias são de dupla aplicação. E fala do filho de Davi, sim, o filho de Davi que reinaria seria Salomão. Mas, na verdade, aquilo era uma profecia para falar do verdadeiro filho de Davi, que era reconhecido sendo o Messias, que é Jesus. Até aquele, um cego, né, se eu não estiver errado, dizia, quando Jesus passava, ele clamava, né, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Nós estamos predestinados a sermos feitos conforme a imagem de Jesus, do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E nós somos irmãos. Irmãos entre nós, mas somos feitos irmãos de quem? Quem é nosso irmão principal? Cristo. Ainda bem que ninguém falou, Pastor Valdir. Cristo é nosso irmão principal. O maior. O irmão mais velho. Aquele que é modelo para nós. E diz versículo 30, aos que predestinou, esses também chamou. Olha, Deus tinha um propósito. Ele, desde a eternidade, antes de criar a gente, ele nos amou. Ele nos conheceu e nos predestinou para sermos conforme a imagem de Cristo, a forma mais gloriosa de existência que alguém pode ter. E esses que ele predestinou, ele não deixou ao acaso. Ele foi e chamou. Deus chamou. Não é um mero convite. Não é simplesmente a pregação do Evangelho. É claro que ele está falando aqui de pessoas que se tornam verdadeiros filhos de Deus, que são filhos de Deus. Quantas pessoas foram chamadas pelo convite do Evangelho, pela pregação, ouviram e nada aconteceu? Ele está falando aqui de um chamado que vem diretamente de Deus. Aquele chamado que resgata uma vida, que converte o coração. Eu não gosto de usar termos teológicos, né? Mas alguns chamam isso de uma chamada irresistível. Então se discute muito se nós temos livre-arbítrio. Eu não quero discutir isso. O que eu quero dizer é o que a Bíblia afirma. E eu creio na Bíblia. Quero dizer que os que são filhos de Deus, Deus conheceu antes, Deus predestinou e Deus chamou.
E esses que ele chamou, eles vieram. Amém? Eles vieram. Por quê? Aos que ele chamou, a esses também justificou. Não imputou mais pecado. Não, nós não temos mais a culpa do pecado. Ela foi tirada sobre nós. Não quer dizer que nós não pecamos. Nós pecamos sim. Mas não temos mais a culpa dele. Já fomos justificados. Jesus já pagou essa culpa. E aos que justificou, a esses também glorificou. É assim que Deus lida com seus filhos. Alguns entendem que essa glorificação é aquela futura, outros entendem que essa glorificação é aquela condição especial, né? Como diz Paulo em outros trechos, ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Será que nós vivemos uma vida glorificada? A palavra glorificação, ela pode ter sentido de honra ou de alegria. Tá? Eu me glorio no Senhor. O que quer dizer isso? Eu me alegro no Senhor. Tá? Se for esse o sentido, irmãos, nós podemos entender. Porque ele tirou o peso dos nossos pecados, ele tirou o fardo disso. Nós sabemos que tem uma glorificação final aguardando por nós nessa herança de Deus. Mas hoje nós desfrutamos dessa glória, livres da condenação, livres do inferno, livres para servir a Deus. Por fim, o versículo 31 diz o seguinte: que diremos, pois, estas coisas? Depois de falar sobre tudo isso, ele diz: o que nós vamos falar sobre isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Existe uma pergunta? Que diremos então, em consequência de tudo isso? Deus é aquele que nos fez seus filhos, nos dá a direção, nós somos guiados pelo seu Espírito, esse Espírito intercede por nós, Deus faz todas as coisas pensando em nós, de uma maneira que tudo contribui para o nosso bem. Isso vem desde a eternidade. Deus mesmo operou para nos trazer para Ele e nos dar tudo isso. E aí? O que nós dizemos depois disso tudo? É uma pergunta retórica. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele vai passar a falar sobre a vida vitoriosa do crente. Nós somos feitos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se você é um filho de Deus, né, hoje eu gostaria que você meditasse, refletisse a respeito dessa porçãozinha da palavra que nós meditamos, para você enxergar isso e muitas outras coisas que talvez tenha, né? Mas para você ver como Deus age amorosamente com você, comigo, com você. Se você não é um filho de Deus, se você não creu em Cristo, você não recebeu, não confessou o Senhor Jesus como seu Salvador e não aplica isso na vida, se você não pode ver isso refletido na sua vida, você não é um filho de Deus. Não se engane, né? Não adianta a gente se enganar. Mesmo por ser membro da igreja, por frequentar a igreja, por ser de família de crente, nada disso resolve. O que realmente nós precisamos é crer em Cristo como nosso Senhor e Salvador. E Jesus diz, aquele que é meu, ele me segue, ele me obedece.
com prazer. Mas se essa é a sua condição, eu digo a você para pensar sobre o que Deus tem preparado, como Ele age com seus filhos. E que você deseje mesmo. Nós nunca sabemos quem vai ser um filho de Deus ou não. Tem muita gente que a gente pensa, essa pessoa logo vai se converter. E passam dias, meses, anos, e essa pessoa nunca se converte. Né? E tem pessoas que a gente não espera e é uma surpresa. Ele agora é um seguidor verdadeiro de Jesus. Então eu diria para você, olhe para essas coisas e atente para o chamado de Deus. Não é o nosso chamado. Sabe, a gente evita aqueles apelos, né? Chamado apelo, já o termo é apelação, né? Aquela coisa que apela assim para o seu lado emocional. Fundo musical, aquela coisa, voz melosa, não tem isso. Porque nós não queremos induzir. Não tem que ser o nosso chamado. O nosso chamado é a pregação do Evangelho, é Cristo. Isso é feito sempre. Mas você tem que atentar para o chamado de Deus, é aquele que cutuca seu coração, o seu íntimo. Que você realmente possa refletir sobre a palavra de Deus e que isso possa te incomodar, que você possa enxergar sua condição de pecador e o destino da tua alma. Não vai atrás do que os outros dizem, vai atrás do que a palavra de Deus diz. E tema pelo seu destino se você estiver sem Cristo. Clame a Deus. Talvez depois de feito isso você vai enxergar que Deus, na verdade, já estava trabalhando na sua vida antes. E que tudo que Ele fez, né, você vai começar a enxergar coisas que Deus fez para o seu bem. Para a sua própria conversão. O maior bem que Deus faz para a gente é a nossa salvação. Eu acho interessante de analisar a minha vida, por exemplo, e eu gosto de conversar às vezes com outros irmãos e saber como foi. Não é por acaso. Nada é por acaso. É Deus operando. Como é que eu cheguei a crer em Cristo? Eu começo a pensar, Deus fez isso, fez aquilo, fez aquilo. E eu sou levado a lembrar. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu não amava a Deus ainda. Mas agora amo. E Ele fez tudo para isso. E Ele continua trabalhando na minha vida. Assim é que os crentes, os filhos de Deus, vão enxergando a vida. Nada é ao acaso. Deus está operando em tudo. Amém? Que Deus faça com que a gente se alegre em ver o seu amor paterno. Você, crente, tem um privilégio imenso de ser filho de Deus. Por essas coisas que nós vimos aqui, resumidamente, por Paulo, né? E quem não é, pensa no que está perdendo.